Bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Matheus Rezende e bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Pro vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre orçamentos, né? Muita gente vem me pedindo aí pra mim demonstrar, mostrar e falar um pouquinho mais sobre orçamentos. Como que eu dou um orçamento, como que eu vou dar o preço na minha mão de obra. Eu espero que vocês gostem, hein? É um vídeo pedido por muitos. Então não se esqueça, se ficou com alguma dúvida, pode estar deixando aqui nos comentários que eu vou ler e responder todo mundo. Mas desde já, deixa um like aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para notificações por conta que tem vídeo toda segunda-feira, né? Tô postando todas as semanas aí, voltei com tudo. Então, fique com o vídeo! Bom, gente, então vamos lá. Vou estar falando um pouquinho do orçamento aqui, como que eu passo o orçamento aqui na empresa. Aqui na empresa, eu já estou aqui há mais ou menos uns 2 anos, então eu já adquiri uma boa noção referente a maquinário, as ferramentas que a gente tem, quanto que eu vou cobrar por cada orçamento. Então eu vou estar separando em tópicos aqui para vocês, tudo bonitinho para estar explicando certinho e não deixando passar nada. Mas qualquer dúvida, pode estar deixando aqui nos comentários. E para o primeiro tópico eu vou estar falando sobre experiência. A experiência que eu falo para vocês é você imaginar a peça, né, todas as operações e conhecer o seu maquinário para ver quanto tempo você vai levar. Isso você tem que ter de cabeça basicamente. A pessoa fala que quer um parafuso e vai te dar um tarugo fechado, você tem que saber que você vai ter que fazer um sextavado, que é para ele colocar a chave, você vai ter que fazer um corpo todo com a rosca, ou você vai ter um corpo de paralelo e a rosca só na ponta. Você tem que imaginar todas as operações na sua cabeça. Você vai utilizar o torno e a fresa, um passe de rosca, um passe para deixar o parafuso paralelo. Então você tem que imaginar tudo isso na sua cabeça. Então essa é a experiência. Quanto mais você trabalhar na área, mais experiência você vai ter e mais fácil vai ser de visualizar as peças na sua cabeça. Para o segundo tópico, eu vou estar falando sobre o maquinário. E referente ao maquinário, você tem que saber todo o maquinário que você vai estar utilizando para fazer a peça desse cliente. Continuando no exemplo de um parafuso, você vai ter que utilizar o torno para estar fazendo a rosca e fazendo um paralelo, caso tenha no parafuso. Vai ter que utilizar a fresadora, né, para estar fazendo um sextavado. Se caso for entrada ali, né, aquelas entradas para colocar chave ali, você pode estar mandando numa erosão a fio, ou mesmo abrindo na sua fresadora, caso você tenha as ferramentas necessárias. Então, são vários maquinários que você vai estar utilizando. Então, o orçamento muda. Para o terceiro tópico, a gente vai estar falando sobre montagem e desmontagem. Para o tópico de montagem e desmontagem, a gente leva em consideração duas coisas. Caso, vamos supor, venha um engenho de caldo de cana, que é uma coisa que eu faço bastante aqui. Eu tenho que levar o tempo de montagem e desmontagem desse engenho. Então é um tempo que eu levo mais ou menos 1 hora a 2 horas para montar e desmontar. Esse tempo eu tenho que colocar no orçamento. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a montagem e desmontagem das nossas máquinas, né? Para a gente estar fazendo esse orçamento. Quanto tempo eu levo para montar o torno para colocar fazer tal operação? Ou a fresadora, né? Para estar colocando para fazer tal operação, uma furação coordenada. Eu tenho que colocar o tempo de montagem e desmontagem de máquina. Às vezes a gente passa mais tempo montando a máquina do que fazendo a usinagem em si. Então temos que levar isso em consideração. E isso vem em consideração também ao tempo de experiência que você tem. Pensando nisso, antes de começar a operação, antes de passar o orçamento para o cliente, você já sabe que vai dar um bom trabalho fazer a montagem da máquina. Então você já sabe que tem que passar um pouquinho mais caro o orçamento. Para o quarto tópico, a gente vai estar falando sobre tempo de operação. O tempo de operação que eu quero dizer é você saber quanto tempo leva para você fazer uma operação. Seja uma chaveta, seja um passe no torno, um passe de 100 mm ou um passe de 20 mm. Você vai arrancar 2 mm ou vai arrancar meio milímetro. Você tem que conhecer sua máquina, você tem que ter experiência para saber quanto você pode avançar nela, né, para ser mais rápido. Então você tem que saber de cabeça mais ou menos antes de passar o orçamento, né? Antes a gente está falando que você está olhando um desenho para passar o orçamento. Então você tem que saber quantos passes você vai dar. Se é uma peça de 100 mm, quanto tempo demora um passe de 100 mm? Ah, é um material duro, então é um passe mais lento. É um material mais mole, então é um passe mais rápido. Então você tem que ter isso em mente, que é o tempo do passe, né? O tempo da operação que você vai estar levando para fazer. Quanto tempo você vai levar para coordenar a sua fresadora para estar fazendo as furações? É uma furação de meia polegada? É uma furação de 1 polegada? Você vai passar 2 brocas? É uma peça grande que você vai estar tendo que abrir um furo grande, um furo de 50?
Um furo de 50 demora, mas um furo de 10 não demora. Então, você tem que saber o tempo de operação que cada operação vai. Então, esse é um tempo muito importante aí para você estar passando o orçamento também. O quinto tópico, a gente vai estar falando sobre o ferramental. Bom, sobre o ferramental, a gente vai estar falando um pouquinho de quantas ferramentas que você vai utilizar, né? Geralmente, a gente utiliza aqui no torno uma ferramenta de desbaste e uma de acabamento. Vai utilizar para cortar, a gente utiliza um bedame. Vai fazer o chanfro, a gente usa uma ferramenta de chanfro. Então são várias ferramentas que a gente vai estar utilizando. Que você tem que saber todas as ferramentas antes de passar por cliente. Você viu a peça na sua frente, você viu o desenho, você já tem que imaginar todas essas ferramentas que você vai estar utilizando. Ah, tem uma ferramenta especial, tem uma ferramenta raiada especial que você vai ter que fazer, então já é um precinho a mais. Ah, tem um passe, uma rosca diferente, né? Uma rosca mais... uma rosca especial que você vai ter que fazer, é outro preço. Então você tem que imaginar todo o ferramental que você vai estar utilizando. Uma chaveta especial, é um tamanho diferente. Então você tem que saber tudo isso e se atentar a todos esses detalhes. E para o último tópico a gente vai falar sobre materiais. Bom, e para falar um pouquinho sobre materiais, né, a gente vai estar falando sobre a qualidade dos materiais e dureza, né? Os materiais hoje em dia tem vários tipos de materiais, e aí de moles, duros e materiais nobres. Vai de 1020, 1045, 4140, VND e aí vai. E depois tem os plásticos também, né? PP, Teflon, o HNW, que também você pode estar dando orçamentos sobre essas peças, que são bem comuns na nossa área. Referente a materiais de PP, plástico basicamente, eles são mais baratos, né? São materiais fáceis de ser encontrados e de fácil usinagem. Então são materiais onde a gente consegue trabalhar com uma certa velocidade um pouco mais rápida, né? Se você pega uma buchinha de Teflon, basicamente, você consegue fazer ela em 15 minutos, dependendo da bucha, é claro, não estou mostrando nenhum desenho. Mas se você pega uma bucha, vamos supor, de bronze, é a mesma, vamos supor que seja o mesmo desenho, uma de UHNW e uma de bronze. A de bronze é muito mais caro o material, então você tem que passar um orçamento um pouco acima, por conta que é um material um pouco bem mais nobre do que o UHNW. A usinagem em materiais 1020 e de 4140 é totalmente diferente. A gente consegue trabalhar muito mais rápido com o 1020 do que com o 4140. São materiais muito mais duros, né? E um material muito mais nobre também. Quando você trabalha com material nobre, você tem que levar em consideração que a sua responsabilidade de entregar e não matar essa peça é muito maior. Então você tem que colocar um pouquinho a mais o preço por conta da responsabilidade que você está em cima desse serviço. Bom, então vamos começar com exemplos, né? Eu tenho 3 exemplos aqui que eu vou estar falando para vocês. É de uma pecinha pequena, uma peça grande e um conjunto de peças, né? Eu vou estar explicando aqui para vocês. São peças que eu já dei orçamento e que eu já fiz aqui na minha empresa. Acredito que não errei no orçamento, e se errei foi por pouco, acredito eu. Pode ser que na sua região você cobre mais ou você ache por menos. Então fica aí o que eu passei para fora aí. Vou estar passando aqui para vocês e compartilhando qual foi o meu pensamento quando eu peguei esses serviços. No primeiro exemplo, é até uma peça que saiu recentemente aqui no canal, né? É um parafuso com o corpo de 1020, ele tem um sextavado na ponta, tem uma parte paralela, que essa parte é de precisão, né? Se eu não me engano são menos 2 centésimos, e na ponta uma rosca M10, acredito eu. Esse parafuso, quando eu peguei para dar orçamento, o que eu imaginei? Ele vem num taruguinho fechado, eu teria que utilizar a fresa, eu teria que utilizar a ferramenta de rosca, uma ferramenta de desbaste e uma ferramenta de acabamento. Pensei comigo que eu levaria mais ou menos aí 1 hora para estar fazendo. Veio 4 parafusos dele, então eu consigo ganhar tempo nas operações. Saiu por menos de 1 hora cada parafuso. Levei mais ou menos uns 40 minutos, mas pelo fato dele ter uma medida de precisão, eu coloquei o valor de R$60. Pensei comigo que para estar desbastando cada parafuso desse, eu levaria mais ou menos uns 15 minutos. Para estar fazendo o sextavado dele, eu levaria mais ou menos uns 20 minutos. E para estar fazendo a rosca dele, né, que é uma rosca M10, eu levaria mais ou menos uns 10 minutos. Totalizando aí quase 1 hora. Então coloquei o valor de R$60 por parafuso. Bom, e para o segundo exemplo, é um eixo grande, né, um eixo de 690 mm e o material 4140. Esse eixo, ele tem várias medidas fechadas, né, centesimais, com um comprimento muito grande, né, uma tolerância muito pequena para um eixo muito grande. Esse eixo também vai chaveta, né, então a gente vai estar utilizando a frisadora. Eu orcei mais ou menos umas 15 horas.
eu orcei mais ou menos umas 5 horas de desbaste, que ele vem bem grande, né? E também é um material duro, 4140, uma usinagem lerda. 5 horas de desbaste, 2 horas mais ou menos aí de acabamento pra gente estar fazendo. Cotei aí também mais umas 5 horas de chaveta, então dá um total de 12 horas. Cotei mais um pouquinho de hora, 3 horas a mais, para caso aconteça algum imprevisto. Cotei também, como é um eixo grande e a responsabilidade é muito maior, eu não coloquei a R$60, coloquei a R$100 a hora, por conta que a responsabilidade desse eixo é um eixo grande, então a responsabilidade é grande também. Acredito que o eixo ficou barato, né? Cotei por R$1.500 esse eixo, mas mesmo assim eu acho que está dentro do preço. E para o terceiro exemplo é um conjuntinho, né? Uma chave borboleta em alumínio, um material mole, mas ela tem que estar toda certinha e unida, né? Por conta que é um conjunto, então tem que funcionar. Então a gente cotou o material fora, deu mais ou menos uns R$700 só em alumínio por aqui. A gente fez também o orçamento de torno e fresa. Na fresa são poucas coisas, a gente vai ter que fazer um furo passante, né, para estar passando o eixo da borboleta e fazer um chatinho na parte para encaixar a válvula, né, que vai por dentro. No torno a gente teve que abrir um furo gigantesco, onde a gente levou quase meia hora só para abrir, por conta que era um material mole. Se fosse um material duro a gente levaria muito mais tempo. Esse orçamento a gente gastou mais ou menos umas 5, 6 horas só de torneamento. De fresadora foi mais 1 hora. Então eu cotei aí uns R$800 total, tirando o material. Bom, gente, então esse aí foi o vídeo referente a orçamentos, né? Qualquer dúvida que ficou dentro do vídeo aí, eu sei que foi muita informação que eu passei pra vocês. Pode estar deixando aqui nos comentários, lendo, que eu vou ler e responder todo mundo, tá bom? Não esqueça de deixar um like, se inscrever e ativar o sininho para notificações, por conta que tem vídeo toda segunda-feira, tá bom? Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo!